Fala pessoal, meu nome é Daniel, sou um dos especialistas em investimentos aqui do Vai Pelos Fundos e o vídeo que você vai ver é um dos vários vídeos que a gente faz sobre fundos imobiliários e outros fundos geradores de renda. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. E agora sim, vamos pro vídeo. E aí, quando a gente olha de um relatório para o outro, a gente sai de outubro, aí depois a gente vai para dezembro, depois a gente chega para janeiro. O que eles esqueceram? Bom, vamos lá. Dia 4 de novembro, a gente teve um fato relevante do XPMOS dizendo que o fundo estava adquirindo 3 ativos da Allos, tá? 3 ativos da Allos, num total de 200, aliás, num total, não, num valor de 230 milhões de reais à vista. Né? Ele estava pagando o valor de 230 milhões de reais à vista e ia ter várias parcelas pela frente até estar naquele cronograma. Então, ali, em 4 de novembro, ele já, 230 milhões de reais aqui vão sair do meu caixa. Ele já está avisando. Qual que é o grande lance? O XPMOS ele faz uma emissão de 200 milhões de reais. Ele consegue captar só 164 milhões de reais. E nessa data, né, quando ele faz esse fato relevante, que ele vai pagar 230 milhões de reais, ele faz um ajuste lá na frente e fala, olha, lá em 23 de janeiro, ele fala assim pra gente, pessoal, lembra aquela compra lá de 4 de novembro, que eu fiz um pagamento à vista para a Allos de 230 milhões de reais? Na verdade, foi 234 milhões, beleza? Beleza, era 230, teve algum ajuste ali pela questão da emissão, foi para 234 milhões de reais. Como ele captou 164, o que aconteceu? Saiu 70 milhões de reais do caixa, né? Se a gente pegar a grana toda da emissão, 164, estava faltando ainda cerca de 70 milhões de reais. Ele paga 70 milhões para a Allos ali. Ok. Fato relevante de 6/12. Ele fala que está fazendo a aquisição do Jundiaí Shopping e ele paga, nesse momento, à vista, 126,6 milhões de reais. Então, entendeu? O que acontece? O caixa terminal que ele falava para a gente, que ele, lá em outubro, que ele ia terminar o ano de 2024 em torno de 841 milhões de reais, não vale mais, porque o fundo continua adquirindo, pessoal. O fundo continua fazendo aquisições e o fundo fez pagamentos à vista, não pagou a aquisição toda à vista, mas fez parcelas à vista. Então ele sai desses 841 milhões de reais para perto desses 650 milhões de reais. Então é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Poxa, então a XP aqui, ela resolveu me sacanear. Ela falava aqui em outubro que o caixa terminal ia ser de 841 milhões de reais e depois esse caixa ele vem para perto de 650 milhões de reais. Não é isso, né? O fundo fez aquisições, pessoal. Então, em novembro ele faz aquisições, dezembro ele faz aquisições a desembolsos à vista. Você entendeu? Por isso que o caixa, e lembrando, aqui ele considera caixa não só caixa, né? Caixa e FIIs, que eu acho errado, mas tudo bem. Esse caixa do XPMOLs, por isso que não termina em 841 milhões de reais, ele vai terminar lá em 651 milhões de reais, que é o que o relatório de janeiro mostra pra gente. Vocês entenderam? Então aqui, acho que quando a gente fala de maquiar dados, de fraudar dados, aí eu já acho que tem um exagero. Eu acho que eles não têm uma consistência com os dados no relatório, né? No momento ele fala o que vai ter em caixa, depois ele fala que é caixa e FII, depois ele faz um cronograma de desembolso que não tem relação de fato com aquilo que está previsto em caixa. Então, tem erros. Eu acho que o relatório ele tem contradições, tá? Agora, fraude, de fato, para mim não é o fato. Tá? O que acontece é que o fundo continua fazendo aquisições em novembro e dezembro, aquisições grandes e aquisições parceladas e aquisições que ele paga a primeira parcela no momento da compra, primeira parcela à vista. Por isso que ele chega aí nesses perto, né, pelo menos nas minhas contas, desses 650 milhões de reais atuais, beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Fernandão, tá sendo legal e tô esperando o momento que você vai me dar esperança para aportar mais nele. Qual o futuro dele? Opa, vamos chegar lá, Fer, vamos chegar lá. Grande André, e assim tá virando o risco XP, o VISC tá até parecendo mais bonito. Calma, André, calma. Vamos lá. Clebão, sempre aí com a gente, boa noite. Geraldo, boa noite, bom demais. Então vamos lá. A dívida do fundo, ela é grande, mas se você olhar frente ao ativo, pessoal, o ativo de 8 bilhões de reais, quase 8 bi, né? 7,8, 7,9, né? Então, é uma dívida enorme.
mas ela é controlada frente ao ativo. A grande questão que eu falei para vocês é a necessidade real de caixa para 2025, nas minhas contas, é da ordem de 280 a 300 milhões de reais, excluindo aqueles 300 milhões de reais que eles chamam de FII líquido, ok? Por quê? Porque a gente considera, pelo informe mensal de janeiro, 417 milhões de reais como caixa, tá? E ainda tem ali os impactos de parcelamentos e amortizações, tá bom? Então, considerando impactos de recebimentos e amortizações e os parcelamentos que ele tem dessas compras, tá? Ele tem ali em torno de 280 a 300 milhões de reais. E a dívida longa, ela é mais de 1 bi, tá? É uma dívida enorme. A dívida, mesmo pagando esses recursos, né, desses desembolsos aí, chegando naqueles 49 milhões negativos lá que eles falam pra gente, o fundo ainda tem 1 bilhão de reais em dívida. Então, é uma dívida muito importante. Será que ele vai quebrar? Vamos continuar a nossa análise, né? A gente tem que continuar, tem que avançar um pouquinho mais. Ponto importante, tá? Como é que a gente pode resolver esse problema? A própria gestão traz isso, pessoal, no relatório. Não sou eu que estou trazendo aqui a solução, né? Eles falam aqui pra gente, olha, a gestão acompanha a saúde financeira do fundo, além de buscar alternativas de otimização do fluxo de caixa, estrutura de capital, blá, 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 blá. Beleza. São constantemente avaliadas a possibilidade de alienação de ativos, emissão de novas cotas, securitização parcial total de parcelas futuras de pagamento de aquisição de ativos. É isso. Você tem uma dívida de curto prazo que está te enforcando, é o famoso rolar dívida. O que você pode fazer? Bom, você rola essa dívida, você securitiza mais uma parte do seu portfólio e joga essa dívida para frente. Exatamente o que a LZR fez agora com um ativo, tá? Exatamente isso. Securitizou os aluguéis futuros de um ativo que está lá dentro do ALZR11, beleza? Qual a outra opção? Vender ativo, aquilo que eu falei para vocês. Poxa, quando a gente olhava lá o relatório gerencial, necessidade de caixa de 49 milhões de reais no ano, beleza, vende uma merrequinha de um ativo, não é bem assim. Na nossa visão, já é mais perto dos 280, 300 milhões de reais, tá bom? Mas tem a opção de vender ativo, tá? Um fundo, novamente, de quase 8 bi em ativos. E, por fim, emissão de cotas, que me parece a solução menos viável, né? Considerando a precificação do fundo, quase 20% de deságio frente ao seu valor patrimonial. Beleza. Outra opção dentro desse alienação de ativos é vender fundos imobiliários, concorda comigo? Veja bem, eu tenho aqui imóveis que eu posso vender, né? Mas eu tenho também uma posição enorme em fundos imobiliários. E olha só, eu trouxe aqui para vocês do informe trimestral, né? Do último informe trimestral, a posição em fundos imobiliários. E aqui acho que vale outra crítica aos XPMOLs que eu vi algumas pessoas fazendo, até o próprio Baroni falou sobre isso, e acho que é uma crítica válida, tá? De algumas posições ali numa camaradagem com a Capitânia, né? Aí realmente o cotista de fundos imobiliários se sente otário, né? Tem gente que fala, né, do cotário, né? O cotista de fundo imobiliário, ele fica se sentindo trouxa. Por quê? Você comprou um fundo de high quality, né? É isso que a gente pensa dos XPMOLs. Um fundo imobiliário de shoppings, primeiro ponto, shoppings, high quality, né? Focado em ativos premium, beleza. Aí você vai ver as posições em fundos imobiliários, que dá quase 1,4 bi de reais, é uma posição relevantíssima, né? Não é uma posição ali de uma querela, 1,4 bi de reais. Ele fala o seguinte pra gente, ó, o que eu tenho aqui dentro? Capitânia HBC Renda, que é hoje o Sepur, o antigo EVBI, cara, um fundo complexo, nunca deslanchou esse fundo, acho que ele tem um desconto até muito grande, mas é um fundo complexo, provavelmente uma posição que está em prejuízo aqui. O CPLG, um fundo novo da Capitânia de Logística, o CEPOF, fundo recente de offices, né, de escritórios lá da Capitânia, e o CPSH, fundo de shoppings. Então, veja, aqui tem um bem bolado com a Capitânia, é nítido, né, pessoal? Pô, eu tenho 4 fundos da mesma gestora aqui. Aliás, tem o AJFI, estava esquecendo aqui, né, pessoal? A JFI também é da Capitânia, né? Então, assim, eu tenho 5 fundos, né? Tô certo? 1, 2, 3, 4, 5 fundos da mesma gestora. Então, nitidamente, aconteceu aqui, uma camaradagem, né? Por quê? Não sabemos, tá? Não sabemos, né? Aí, a gente olha outras posições, quase nada aqui em Patianópolis, né? Pô,
ridículo o valor, né? R$8.000. Shopping Via Parque, depois, né, são posições em fundos ilíquidos, vamos dizer assim, fundos fechados, fundos ilíquidos. Via Parque, tá? O Shopping Via Parque, o Neo Malfi, o Shopping Internacional de Guarulhos e o Genial Malls, né, que é o Mall 11. Ok, essas posições em shoppings, acho que ok, acho que dá para a gente aceitar, talvez, né, você possa ficar um pouco, assim, mais receoso, poxa, eu quero que o fundo tenha o imóvel diretamente, mas isso é super comum, né, pessoal? É muito comum você falar assim, um fundo de logística compra outro de logística, um fundo de shopping compra outro de shopping, é normal. Se você pegar o HGBS, por exemplo, boa parte do fundo é através de cotas de outros FIIs. Aliás, cotas de outros FIIs todos da própria rede gestora, tá? Então, assim, acho ok. Agora, quando a gente vê o CEPUR, né, o EVBI 11, quando a gente vê o CPLG, quando a gente vê o CEPOF, pô, aí realmente a gente já começa a achar que a gestão está falhando novamente. Então, segundo ponto de crítica da gestão aqui para mim, né, aquisições em FIIs que não fazem muito sentido. Aliás, uma posição muito grande em FIIs, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, em FIIs, né? Quando a gente desce em FIIs que não fazem tanto sentido para o investidor de XPMOs, beleza? Muito bem. Mas, novamente, pensando na solução do problema de dívida, entre a questão de venda de ativos envolve imóveis diretamente, envolve posições de fundos imobiliários. Aqui, muito possivelmente, serão posições derrotistas, ou seja, serão posições que ele vai ter prejuízo, tá? Aí cabe à gestão apurar se vale a pena assumir um prejuízo aqui e resolver uma dívida, né? Ou não, vale securitizar, fazer uma nova alavancagem e tudo mais, beleza? Novamente, né, o que eu tinha comentado, a emissão de cotas me parece um cenário bastante difícil, né? O fundo aí com R$ 97,00 a preço de mercado, com um VP de 117. A possibilidade de rolagem de dívida, que me parece hoje a mais, vamos dizer assim, a mais bem vista pela gestão, né? Qual que é o grau de alavancagem, né? Qual que é o percentual de endividamento em CRI, né, em securitização de recebíveis, frente, tá, ao ativo do fundo, 7,1%. É uma alavancagem baixa, né? Se a gente comparar com outros fundos imobiliários aí, que tem 15, 20, 25, 30% de alavancagem, é uma alavancagem baixa. Só que quando a gente coloca nessa conta, né, quando a gente coloca na conta o total de dívida de CRI, securitização de CRI, mais as compras parceladas futuras, a gente chega no 1,2 bi de alavancagem, tá? E eu acho que essas compras parceladas, queria até a opinião de vocês, na minha visão, essas compras parceladas, elas são uma alavancagem também. E aí o total dessa alavancagem frente ao ativo é de 15,8%. Novamente, não é uma alavancagem bizarra, né? Pô, não é um Vino da vida que chegou a 40%, 50% de alavancagem. Não é um próprio TRXF, um fundo que todo mundo gosta, que performa super bem, que tem 30% de alavancagem, tá no relatório, né? Enfim, não é uma alavancagem absurda, 15,8%, mas é uma alavancagem grande, é um endividamento grande, é um passivo grande que a gente tem que levar em consideração. Diante disso, o fundo vai quebrar, pessoal? Essa é a grande pergunta, né? O Fer já tinha feito aqui a gloriosa pergunta, tá sendo legal? Qual o futuro dele, né? Qual o futuro dele? Muito bem. Antes de eu falar disso, tem um ponto muito importante, que é, você já sabe, da nossa parceria aqui com o Grana Capital, né? O Grana Capital é um aplicativo muito legal que te ajuda a resolver o problema com a Receita Federal ali nos investimentos, né? Ele resolve o seu problema de imposto de renda na bolsa, tá? Então, tem aí a opção para você baixar, esse é o QR Code para você baixar diretamente o Grana Capital, para você acessar o aplicativo, tem aqueles 7 dias gratuitos. E se você resolver, de fato, ficar com o aplicativo, pessoal, você pode usar o nosso cupom VPF, que tem R$90 de desconto no plano Mais Grana, que é o plano mais completo, tá? Então, escaneia aí, tem esse QR Code, tem no link da descrição também aqui, o nosso link, né, para você já ter o cupom de desconto. Aqui eu trago umas telinhas, né, do aplicativo que eu acho muito legal, eu realmente uso e por isso eu faço a divulgação. Só divulgo aquilo que eu realmente uso, tá? Tem a nossa demonstração de rentabilidade,
tem geração de alertas, tá? Pô, o TRXF abaixo de 95, HGLG abaixo de 150. Tem aqui também a questão de uma inteligência artificial fazer o monitoramento da sua carteira e ver questões que você pode melhorar. É um aplicativo sensacional, o que é mais legal. Quando chega a época de declaração de imposto de renda, você integra, tá? Você integra o Grana Capital com o programa da Receita e ele já preenche para você, deixa a declaração toda preenchidinha, bonitinha, só para você validar. Vale muito a pena. Quem já fez imposto de renda de muitos ativos em bolsa sabe que isso aqui é terrível, é um saco. Então, o Grana Capital vai te ajudar demais. Olha que massa aqui o Clebão falando, assinei esse app, é muito bom. Clebão, obrigado, hein? Valeu demais, fico feliz. Espero que você tenha usado o nosso cupom lá, né? Mas o app aqui, ó, o app indicado pela B3, tá? O app indicado pela B3, então vale a pena você ter isso. Vocês vão ver, chegando lá em maio, a correria que vira para fazer imposto de renda. Então, já corre na frente, já faz o upload das suas notas lá. O próprio sistema já vê se você tem DARF em atraso, já vê se você tem imposto a pagar, se você tem imposto a compensar. E depois, lá na frente, ele deixa tudo no jeito para sua declaração de imposto de renda. É muito bom, beleza? Muito bem. Então, o fundo vai quebrar? Essa é a grande questão. Na minha percepção, tá? E passando o que eu passo para os nossos assinantes lá no Super Renda, o que eu passo aqui para vocês. Não é o caso. Não me parece o caso, né? Qual que é a solução mais óbvia hoje? Vender ativo, especialmente imóvel, para não precisar realizar um prejuízo ali naquela parte de fundos imobiliários. Então, ele tem muitos ativos no portfólio, a gente vai passar um pouquinho por isso, né? Então, ele tem muitos ativos no portfólio, ele tem soluções, ativos até para vender para gerar um lucro e aumentar, de repente, a distribuição, tá, de dividendos. Lembrando que a distribuição atual já tem um não recorrente de vendas anteriores. Então, ele pode, de repente, fazer um lucro, uma venda importante para manter esse patamar de dividendos de 92 centavos. Né? Na minha perspectiva, 92 centavos ele não consegue manter, talvez em torno de 0,87, 0,88, essa é a minha visão. Era um pouco mais baixo, 0,85, mas a performance dos fundos que ele tem vem melhorado muito. E essa é outra questão importante, né? Você tem um portfólio bom, você tem um portfólio que está melhorando em termos de performance, então ele te dá mais receita recorrente, mais possibilidade de dividendo, tá? Problema que a gente encara nessa questão, né? Bom, se eu for vender um imóvel agora, a gente tem que vender. Isso nunca é bom, né? Se você tem que vender, você fica refém. Você fica refém do preço que o outro coloca sobre o seu produto, né? Pensa que você tem um carro. Você tem lá um carro que vale 100 mil. Beleza, o carro vale 100 mil, eu não quero vender, tá tudo certo. Se alguém chegar e me oferecer 80 mil, pô, tchau, dane-se, né? Agora, se ele me oferece 110 mil, 120 mil, pô, posso pensar em vender. Agora, se eu tenho um carro e eu preciso vender esse carro, aí é um problema, né? Ele vale 100 mil. Se eu tô aqui engasgado, enforcado, me ofereceu 80, poxa, acho que vale a pena vender. E a outra vertente é tomar crédito. E, novamente, se eu preciso tomar crédito, se eu estou aqui com uma dificuldade financeira, obviamente quem vai me dar crédito vai entuchar uma taxa mais alta. Ainda mais vendo o cenário de taxas atuais no nosso Tesouro IPCA, por exemplo, de IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, vai vir uma taxa alta. Então, vai ser um endividamento caro, diferente do que o fundo conseguiu em outros momentos, e outros fundos conseguiram dívidas muito mais baratas, tá? Então, esse é um problema. Mas é a solução para o fundo se capitalizar, fazer fluxo de caixa nesse momento. Valeu, Clebão, usei o cupom VPF, top demais. Muito bem, então vamos para algumas conclusões importantes, né? Maquiagem de dados, né? Esse foi um termo assim, que muita gente usou e tal. Eu não acho que é maquiagem, eu não acho que é fraude, eu acho que tem algumas contradições, mas tem um ponto importante aqui que a gente tem que frisar. Caixa é caixa, dinheiro é dinheiro, disponível é disponível, fundo imobiliário é fundo imobiliário, renda variável é renda variável, FII pode valer, como eu coloquei para vocês aqui, o Iridium, 78 em abril, maio, pode valer 58 em dezembro, tá? Então, essa é uma questão que eu acho que a XP deveria ser um pouco mais transparente. A posição em FII que ele tem é questionável, né? Como eu trouxe para vocês. CPOF, CPLG, AJFI, EVBI, que agora é CEPUR, né? E tudo mais. Acho que vai demorar um pouco para a gente entrar nesse ticker e tudo mais, entrar na cabeça, né?
mas é uma posição questionável. Acho que é outro ponto da gente bater na gestão. Desencontro de relatórios, né? Aquilo que eu trouxe para você, o fundo ele traz lá em outubro, vou terminar o ano com 841 milhões de reais de caixa. Aí em novembro e dezembro não aparece mais aquele bendito daquele cronograma de desembolso. Aí em janeiro ele me traz o cronograma de desembolso novamente e diz, olha, eu tenho 650 milhões de reais de caixa. Acho que poderia ter sido melhor explicado isso para o seu cotista, poderia ter ficado um pouco mais claro, poderia ter sido feito o cronograma de desembolso em novembro e dezembro, fazendo a ressalva, olha, no dia 2 aliás, no dia 4 de novembro, nós fizemos uma nova aquisição naquele fato relevante, a gente usou tanto do caixa, então faz o gráficozinho reduzindo caixa, né? Acho que é isso, acho que dá para a gente pensar nessa questão. E aí tem um adicional, aí é importante, né? Acho que vale a menção honrosa, né? Quando a gente fala de XP e alavancagem, a gente fala XP e dívida, inevitavelmente, né? A ligação que a gente faz é XPPR, né? Poxa, é óbvio que XPPR é um baita case da indústria do que não se fazer, né? A gente bate nisso há anos. Poxa, XPPR tomou uma alavancagem muito grande, comprou ativos em regiões ruins, que não tinham também tração para vendas, então o fundo foi depreciando cada vez mais, até que explodiu, de fato explodiu, tanto que a XP correu do fundo e agora outra gestora, né, a V2, vai assumir como gestora do fundo. Então, quando a gente vê uma alavancagem, ela crescendo bastante, ela se avolumando muito em um fundo da XP, naturalmente a gente faz essa referência ao XPPR, e eu acho que é uma pecha válida e que a XP vai ter que lidar, né? Ela tem que comprovar para o seu cotista hoje que ela sabe lidar com essa alavancagem, tá? Pontos positivos, vamos dizer assim, né? Como eu falei para vocês, o XP Malls é o maior de shoppings, né? É um fundo aí que tem quase 8 bilhões em ativos, concorda? Não é um fundo qualquer, quase 8 bilhões em ativos. 22 shoppings no portfólio, né? Um portfólio bastante interessante, bastante robusto, de 22 imóveis lá dentro, tá? Além disso, ele tem uma vacância hoje de só 3,4%. Pessoal, só 3,4% de vacância, performance, como eu falei para vocês, melhorando mês após mês. A redução da vacância, se você pegar o gráfico no relatório, ela vem caindo 3,4% e abaixo da média brasileira, que é de 5%. Tá? Ele tem 75% do portfólio em São Paulo, no estado de São Paulo. Ele tem vários ativos extremamente interessantes no portfólio, como Catarina Outlet, como Plaza Sul, como Cidade de São Paulo, como Cidade Jardim, como CJ Shops. Aí veio algumas aquisições agora, né? Vieram algumas aquisições mais questionáveis, Carioca Shopping, Duque de Caxias, mas ele tem um portfólio muito robusto, tá? Ele tem um portfólio muito interessante. Então, ele tem possibilidade de alienar ativos com lucro e também lidar melhor com esse fluxo de caixa. Na minha perspectiva, para 2025, ele vai lidar com esse fluxo de caixa, pessoal. Como? Provavelmente vendendo ativo ou securitizando mais dívida, tá? Mas vai lidar, vai lidar. Não vão ser ali os 230, 300 milhões de reais que seja, que vão quebrar esse fundo. Mas é algo que a gente tem que ter atenção. E a dívida segue alta. 1 bilhão de reais em dívida, mas, novamente, 15% frente ao ativo. Acho que a conclusão final disso aqui tudo, né? E, claro, o seu like é muito válido, né? Lembrando, por favor, deixa o like e deixa os comentários, deixa a dúvida aqui. Estou vendo que tem uma dúvida do Newton para a gente trocar ideia. Então, já deixa o seu like, o seu comentário. Acho que a conclusão disso tudo é o seguinte, né? Retomando. Primeiro, filtrar quem a gente escuta, quem a gente ouve. Ter calma na hora de avaliação. Abrir os relatórios, abrir os informes. Mas também observar que é um fundo muito grande. Não vai ter fundo perfeito, pessoal. Não adianta você esperar que você vai encontrar o fundo perfeito, né? Poxa, esse fundo aqui, ele passa em todos os requisitos que eu gosto. Ele não tem alavancagem, ele é de uma gestora top, ele sobe dividendo, ele tem um relatório primoroso. Não vai ter, pessoal. Não vai ter.
sempre vai ter alguma coisa que você não vai gostar no fundo. E aí é um lance que eu sempre falo de você ter premissas do que para você pode ser violado ou não. Cara, alavancagem para mim acima de 30% é um alerta vermelho. Para mim, Bernardo, tá? Então, cara, isso eu olho com muita lupa, muita lupa. Por quê? Porque eu não gosto. Eu não gosto. Então, para mim, é premissa, tá? Ativos em regiões secundárias, em lajes corporativas, por exemplo, para mim é uma premissa que não dá para violar, você entendeu? Eu vejo muita dificuldade no setor de office, tá? Ainda mais em lugares ruins, vamos dizer assim, regiões ruins. Então, isso é uma premissa. Eu não vou ter um fundo de escritórios que tenha ativos em regiões que eu não considero primárias, beleza?